A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Está entrando lá mais um programa Antídoto, e que bom ter você aí conosco, ter a tua participação. Não esqueça de deixar aquele like, tá bom? E se possível for, compartilhe também com outras pessoas o programa de hoje. Finalizamos esta série tão maravilhosa, as Cartas Paulinas, e agora nós vamos dar início a um estudo bíblico. E hoje nós estaremos falando sobre o filho de Timeu, o Bartimeu. Amém? E aqui nós vamos tirar aqui algumas lições desse texto tão abençoado. Amém? Então, se quiser acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia em Marcos capítulo 10, o Evangelho de Marcos capítulo 10. Amém? Então, fique ligado. Produção, solta a vinheta aí e já já a gente volta. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, hoje, como havia dito, nós estaremos estudando aqui este Evangelho de Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 46, onde nós vemos aqui a cura de um cego, né? E este cego, mais conhecido como Bartimeu, e nós estaremos abordando aqui algumas lições deste texto. Nós vemos outros milagres, inclusive idênticos a esse em Lucas, no Evangelho de Lucas 18, no capítulo 18, e também no Evangelho de Mateus. Existem pessoas que acabam dizendo, eu acho que existe uma contradição aí, afinal, Lucas está falando sobre um cego de Jericó saindo, quando Jesus está saindo de Jericó. Já Mateus já fala que Jesus estava entrando e eram dois cegos. Enfim, eu acho que independente disso, né, nós precisamos ter ciência de alguns pontos aqui, né? Eu não falo independente de contradições, não existe contradições, independente desses argumentos que chamam isso de contradições, na verdade não são contradições, é porque o Mateus está relatando dois cegos. Obviamente, Lucas, ele não está falando do nome de um cego, ou o apelido daquele cego. Já Marcos, ele está citando sobre este cego, dando o nome a este cego. Mas por que um está falando sobre na saída de Jericó e outra a entrada? É que nós sabemos, querido, que naquela época, principalmente nesse milagre de Jesus estava a caminho já de Jerusalém e passou por Jericó. Essa Jericó aqui não era aquela cidade que o Josué havia conquistado, os israelitas haviam conquistado. Já era uma nova Jericó, né? E tinha também a velha Jericó. Ou seja, se ele estava saindo de uma, provavelmente também estava entrando em outra. Existia a nova, existia a velha também. Amém? Mas bom, eu quero falar aqui sobre Marcos, sobre o capítulo 10, e eu quero aqui ressaltar algumas lições importantíssimas sobre este capítulo. Vamos ao texto então? Vamos ler? Diz assim, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha
pois ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Versículo 52. Jesus lhe disse, vá. No versículo 51 mesmo, né? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, quero enxergar. Aí no versículo 52 diz, Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Bom, é um texto, né, que você já viu diversas pregações sobre este texto, e eu separei aqui 10 lições para este texto. 10 lições, onde nós estaremos abordando aquilo que mais saltou os meus olhos, aquilo que mais falou o meu coração, e eu quero compartilhar com você, para que você coloque em prática também na sua vida e transmita para outras pessoas também. Bom, a primeira lição aqui é o clamor de Bartimeu diante daquela oportunidade. Note, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém e ele passou por Jericó. Jericó era um lugar de passagem. Ainda faltava aí alguns 20 e poucos quilômetros, uns 25 quilômetros até chegar ao seu destino. Mas ele passou primeiro por Jericó. Não era um lugar onde Jesus ia ficar, ia habitar, ou ia estar durante um longo período de tempo. Não, era um lugar apenas de passagem. Mas o Bartimeu, ele não deixou aquela oportunidade escapar. Então, quando ele soube daquela oportunidade, ele soube que Jesus estava passando, então ele começou a clamar. Diante de algumas oportunidades que às vezes estão diante de nós, o que nós precisamos fazer é clamar. E note que ele grita, né? Tem algumas expressões, algumas traduções diz que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Isso significa exatamente clamor. Clamor, entrega, a pessoa clamar, a pessoa colocar para fora realmente a fé que está dentro do seu coração e começar a clamar. E existem momentos, irmãos, que é isso que nós temos que fazer. Chegar diante do Senhor e começar a clamar, a clamar, a clamar. Se estamos ali diante de alguma situação, significa que é uma oportunidade de milagre. Diante de algum problema, diante de algum obstáculo, significa que é uma oportunidade para você viver um milagre na sua vida. Então clame, é a primeira lição, clame, não deixe de clamar. Clame, mas clame com toda a sua fé. A lição 2 que eu poderia tirar desse texto é: Bartimeu viu o que ninguém viu. Estava ali diante de Jesus toda uma multidão, e todos seguiam, alguns apertavam, alguns tocavam nele, mas Bartimeu, mesmo sendo cego, no sentido natural, Bartimeu viu no sentido espiritual, ele viu o que ninguém viu. E o que ele viu? Que Jesus Cristo era o filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi iria vir o Messias. O que Bartimeu então está clamando aqui? Jesus, filho de Davi, eu sei que tu és o Messias, aquele que viria, o prometido de Deus para nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele viu que ninguém viu, que muitos que estavam ali não haviam percebido que Jesus de fato era o Messias. Então nós percebemos que Bartimeu ele tinha um certo conhecimento das Escrituras, ou ele ouviu alguma conversa que poucos talvez haviam ouvido, mas uma coisa eu sei, ele viu que ninguém viu, ele viu que poucos não viram, que era o Cristo, Jesus, o Filho de Davi. Isso nos dá a entender, irmãos, como discernimento espiritual. Às vezes a gente vê uma multidão que diz que possui fé, uma multidão dentro da igreja, mas que às vezes falta o discernimento espiritual, que ainda tem uma visão ainda muito natural,
Por isso que diversas vezes Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Anteriormente, se você ler, você vai ver Jesus falando: olha, o Filho do Homem vai ser crucificado, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas a Bíblia diz que eles não compreendiam, porque eles não tinham o discernimento espiritual. Eles achavam que Jesus era um tipo de revolucionário, que iria tirar Israel do domínio de Roma. Em alguns momentos eles achavam que era só isso, mas não. Diversas vezes Jesus falou: vocês não estão compreendendo, não é isso. Meu reino é de cima. Irmãos, nós precisamos buscar nesse tempo o discernimento espiritual daquilo que está acontecendo. Nós precisamos buscar entender, e isso vem através de revelação. Bartimeu, ele havia tido uma revelação de quem era aquele Jesus que estava passando. Bartimeu, ele havia tido uma revelação. Como, de que maneira, eu não sei, mas ele teve uma revelação de quem era aquele que estava passando. A igreja precisa viver assim, não como uma multidão que às vezes não pensa, não analisa as coisas, mas apenas segue um fluxo. Não, nós precisamos nos mover por revelação, compreendendo quem é Cristo, o que Ele espera de nós e o que Ele está fazendo neste tempo. Bartimeu viu o que ninguém viu. Amém? Entenda isso. A terceira lição: ele clama por misericórdia. Ele clama por misericórdia. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentavam impedir, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê pessoas nos dias atuais, e naquela época também, Jesus inclusive conta uma parábola sobre isso, né? Está em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, a partir do versículo 9. Você vê Jesus contando uma parábola sobre o publicano e o fariseu, ou seja, resumidamente, o religioso e o pecador. O religioso chegou no templo, levantando a sua voz, dizendo o seguinte: olha, eu sou fiel nisso, olha, eu sou fiel naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu dou dízimo. E começou a bater no peito, colocando então ali os seus atos de justiça. E o outro pecador? O pecador, ele chegou no templo e disse: Senhor, não sou digno. Ele não conseguia nem olhar para o céu. E ele reconhecia ali os seus pecados. Aí Jesus, no fim da parábola, ele diz: vocês acham que quem fez certo? Quem que foi justificado? Quem que foi perdoado? Obviamente, aquele que entendeu que precisava de graça e de misericórdia. Existem muitas pessoas que clamam a Deus não baseado na sua graça e na sua misericórdia, mas baseado nos seus frutos de justiça. Pessoas que batem no peito e dizem: eu faço isso, eu faço aquilo outro, como se merecesse alguma coisa. Irmãos, tudo que o ser humano merece é o inferno. E se não vamos experimentar do inferno, é justamente por graça e misericórdia. Porque nós entendemos e compreendemos essa graça. Então, pela graça, somos salvos. Isso vem de Deus. Isto vem de Deus. Só que existem muitas pessoas que, ao orarem, batem no seu peito e começam a colocar Deus na parede e a cobrar de Deus alguma coisa. Eu não estou dizendo que é errado você entrar em juízo com Deus. A Bíblia nos ensina a colocarmos algumas coisas diante de Deus. Lembra, Senhor. É importante nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor falou isso ao meu coração. Senhor, eu creio nessa palavra. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida. Senhor, eu creio. Isto, irmãos, não é errado.
mas nós temos que entender sobre a misericórdia de Deus, que tudo é por misericórdia, é bondade de Deus. Então receba a misericórdia de Deus sobre a tua vida, e que você possa, em nome de Jesus, viver a graça de Deus também, viver na graça de Deus também. Paulo, certa vez, a Bíblia diz que ele já havia orado umas 3 vezes, pedindo para que o Senhor afastasse dele um espinho na carne. Ele não diz que tipo de espinho, que tipo de situação era, mas o motivo daquele espinho era para que ele não se orgulhasse, porque ele viu coisas que o homem não tem estrutura para ver, mas ele viu, e foi dado um espinho na carne por conta disso, dessas experiências que ele teve. Então ele orou ao Senhor para que o livrasse, e o Senhor respondeu dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Aí eu te pergunto, será que Deus não respondeu? Respondeu, não conforme Paulo talvez gostaria, mas Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Nós temos a graça de Deus, irmãos, nós temos também a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é a bondade de Deus sobre nós, e que nós possamos orar e clamar, baseado nesta graça e nessa misericórdia de Deus, amém? Bom, a quarta lição, para mim e para você, é que ele teve uma perseverança, ele intensificou o seu clamor. Note, no versículo 48, a Bíblia diz, no versículo 47 diz que ele clamou, e no versículo 48 diz que muitos diziam para ele: cale-se. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto. Ele teve uma perseverança fora do comum. Quando ele se levanta para clamar por Jesus, então começaram a dizer para ele: cala a boca, você está perturbando o mestre, fica quieto, pare com isso, você é louco, fica quieto aí na sua. Era isso que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que ele intensificou o seu clamor e começou a clamar ainda mais. Eu entendo com isso, irmãos, que Bartimeu, ele era uma pessoa perseverante. Independente dos obstáculos, ele perseverou e ele insistiu e intensificou a sua busca, o seu clamor. É o que eu e você precisamos fazer diante dos obstáculos. Você já percebeu que quando você se levanta para alguma coisa, para mudar de vida, para ter uma comunhão diferente com Deus, para experimentar mais de Deus, para conhecer mais da palavra de Deus, para de repente você faz um propósito com Deus e diz: não, eu vou ler mais da palavra de Deus, e alguns obstáculos começam a se levantar. Você diz: não, eu vou orar, vou interceder pela minha família, e alguns obstáculos começam a se levantar. Você diz: não, agora eu vou fazer a obra de Deus, e alguns obstáculos começam a se levantar. E o que você precisa fazer? Dar uma resposta para isso. Como? Sendo perseverante, passando por cima destes obstáculos. Bartimeu, ele era uma pessoa perseverante. Afinal, estava há tanto tempo naquela situação, e ali estava diante dele a oportunidade da sua vida, então ele não iria parar de clamar. Então ele intensificou o seu clamor e clamou mais e mais. Não importa se querem calar você, não importa se situações se levantam contra a tua vida, que você possa erguer a sua voz e buscar ainda mais. Eu já vi casos de pessoas que começaram a buscar a Deus, enquanto ela estava ali à beira do caminho, ela não estava incomodando ninguém, bastou ela se levantar para mudar de vida, para crescer, para ser um cristão autêntico e verdadeiro, os obstáculos começaram a se levantar. Dificuldades, o próprio inimigo, a gente sabe que é o diabo, que é o adversário das nossas almas, começou a se levantar. Em alguns casos, até pessoas próximas começaram a se levantar, dizendo: fica quieto, para com isso, para que esse negócio de igreja?
Ah, não, você está ficando doido, não é por aí? E o que muitos fizeram? Pararam de clamar. Simplesmente, diante das oposições, elas pararam. Mas o que outros fizeram? Clamaram ainda mais, como Bartimeu. E assim eu digo para você, clame ainda mais. Busque ainda mais. Intensifique o seu clamor. Se a oposição tem sido forte, intensifique o teu clamor. Porque Deus fará justiça à tua causa. Amém? A quinta lição é que ele lançou fora a capa. Isso, irmãos, é algo fantástico. No versículo 50, a Bíblia diz: Bartimeu jogou sua capa para o lado. Então ele se levantou e foi estar com Jesus. Irmãos, ele não havia sido curado ainda. Então ele lança fora a sua capa. Que coisa estranha, que atitude foi essa? Lançar fora a sua capa. Essa capa de Bartimeu fazia com que ele fosse conhecido como um cego. Aquela capa de Bartimeu servia para ele como cama, servia para ele como lençol, para se cobrir do frio, servia para ele, para estender ali as pessoas colocarem, lançarem moedas para ele, dar alguma coisa para ele. Aquela capa, ela tinha inúmeras utilidades para ele. Mas a Bíblia diz que ele lança fora esta capa. Por quê? Porque ele sabia que ao se encontrar com Jesus, ele seria curado e não precisaria mais daquela capa. Oh, aleluia! Aquela capa, irmãos, simbolizava um estilo de vida. Um estilo de vida que ele não queria mais para ele. Nós aqui estamos diante de uma capa. Temos também uma outra capa que a Bíblia diz. Uma outra capa. Que capa é essa? A capa é de Elias. A Bíblia diz que Elias, já no final praticamente aí do seu ministério, ele pega a sua capa e joga sobre um moço, conhecido como Eliseu. Então Eliseu entende, ele estava trabalhando, abandona todo o trabalho, tudo aquilo que ele estava fazendo, vai, se despede dos pais e segue Elias. E nós sabemos que ele recebeu uma unção dobrada, ele ficou com aquela capa de Elias e recebeu uma unção dobrada. O dobro de milagre Eliseu fez, 2 vezes mais Elias. Então aqui você vê uma capa de propósito, uma capa que traz destino, e uma outra capa que faz com que a pessoa fique à beira do caminho. Podemos dizer, irmãos, que diante de nós sempre vão estar essas duas capas. A capa do destino, da autoridade, do chamado, e a capa imposta pela vida, que faz com que você viva à beira do caminho, mendigando, longe do propósito, longe realmente do melhor de Deus. Cabe a nós escolhermos qual capa nós queremos. Se nós vamos assumir a capa do chamado, da autoridade, do destino, do plano de Deus, ou a capa onde nós ficaremos à beira do caminho, capa talvez imposta pelas circunstâncias, pela vida. Cabe a nós escolhermos. Então Bartimeu lançou fora essa capa, porque ele sabia que a partir daquele momento ele seria curado, a vida dele mudaria. Ele lança fora essa capa. E ao ver isso, irmãos, eu percebo que às vezes muitos de nós precisam lançar fora algumas capas, algumas coisas que faz com que você continue vivendo à beira do caminho. Faz com que você viva uma vida fora do propósito e do plano original de Deus. Lance fora toda a capa. E a outra lição, a sexta lição, é que a atitude de Bartimeu
foi uma atitude de confiança. Note que quando ele lança fora a capa, ele está dizendo o seguinte: agora eu não preciso mais dela. Agora eu estou curado. E ele não estava curado ainda, mas ele tinha uma plena convicção, uma confiança que ao estar com o mestre, ele seria curado. Irmãos, existem momentos que nós teremos que ter atitudes de confiança. Atitudes de confiança. Posicionamento de confiança. E isso vai fazer toda a diferença na tua e na minha vida. Desculpe ser breve aqui em todos os argumentos, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele está falando ao teu coração. É tempo de você confiar. É tempo de você confiar. Lançar fora todo medo. Lançar fora tudo aquilo que tenta aprisionar o teu coração e confiar de todo o teu coração no Senhor. A atitude de Bartimeu foi linda, uma atitude de confiança em Deus. Uma atitude de confiança. Eu já vi casos, de pessoas, não vai interpretar mal o que eu vou dizer. Nós temos que ter a certeza realmente, uma confiança, mas temos que ter o discernimento do que fazer, mediante algumas situações. Mas eu já vi casos de pessoas tomando atitudes de confiança, uma coisa assim que você diz: olha, isso é incomum. Eu já vi pessoas jogarem, ao orarem por uma cura, lançarem fora um óculos. Não estou dizendo para você fazer isso, nada disso. Mas eu já vi casos assim, porque sabiam que iam ser curadas e foram curadas. Então, atitudes de confiança. Atitude, tem uma pequena história que muitos contam, uma simples história, obviamente não é algo verídico, pelo menos que eu saiba não, mas é algo interessante, onde uma pessoa estava escalando e nessa escalagem ele sofreu algum tipo de acidente ali e ele caiu. Só que nesta queda ele ficou preso pela corda. Estava tudo muito escuro, ele não conseguia ver o chão. Só que estava com muito frio naquele lugar, ele não conseguiria virar à noite. Ele não iria conseguir virar à noite, por conta do frio, ele ia morrer de frio. Então ele sentia no coração dele: corta a corda, eu vou cortar a corda. Só que se ele corta a corda, ele pensava com ele: eu vou morrer, eu vou cair, vou morrer. Então eu prefiro esperar o resgate e correr o risco de morrer congelado. E ele ficou: corta a corda, eu não vou cortar a corda. E ficou aquele pensamento, relutando. Resumindo, pelo menos essa história que eu vi, resumindo, ele não cortou a corda. Um dia depois, chegou lá, pela manhã, chegou o grupo de resgate e ele já estava morto. A poucos metros do chão, a pouquíssimos metros do chão, morreu congelado, por não cortar a corda. Cortar a corda aqui simboliza atitude de confiança em Deus, mesmo sem você olhar o chão. Atitude de confiança, posicionamentos de fé, é você dar um passo mesmo sem você ver o chão. Parece estranho o que eu estou falando, mas existem momentos que nós temos que confiar, que simplesmente sair do barco e andar sobre as águas. Atitudes de confiança, irmão. E de vez em quando, você vai ser levado a esse extremo, a tomar uma atitude e a confiar completamente no Senhor. E Bartimeu fez isso. A sétima lição, ele foi objetivo, dando prioridade ao seu principal problema. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus, no versículo 51, ele questiona Bartimeu, dizendo: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Preste atenção, Bartimeu mendigo, estava ali à beira do caminho, e Jesus pergunta: o que você quer? Foi uma pergunta legítima, sim. Parece que não, mas foi. Porque Jesus queria ouvir daquele homem o que realmente bradava dentro do seu coração. O que realmente ele queria. E o que ele queria enxergar. Mas ele poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir
Ó, Senhor, eu quero parar de mendigar. Ore aqui, me abençoa aqui com um trabalho, com alguma coisa. Não, ele pediu, eu quero enxergar, porque ele reconheceu ali o seu principal problema. Ou seja, um problema que estava gerando outros transtornos em sua vida. Então ele reconhece aqui e ele é objetivo no seu pedido. E ele diz, eu quero enxergar, eu quero ver. Isso aqui é importante ressaltar, irmão, sabe por quê? Porque eu já vi casos de pessoas que, sabe, já viu aquele tipo de gente que enche Deus de pedidos? É incrível, Senhor, eu quero isso. Ela vai orando, é como se ela estivesse num supermercado fazendo compra, pegando aquilo que ela precisa, né? E às vezes ela não é objetiva no seu clamor, na sua busca. Então ela começa a pedir de tudo e um pouco, como se o Senhor fosse um supermercado, um Papai Noel que viesse trazer presentes para ela. Não, irmão. Nós temos que identificar, às vezes, o real motivo do nosso sofrimento. Em alguns casos, é um pecado, que é o real motivo, e a gente fica cobertando aquilo, orando por outras coisas, sendo que as outras coisas são consequências do real motivo. Então, se nós compreendemos e entendemos o real motivo, o que está trazendo outros transtornos em nossa vida, nós temos que ser objetivos no nosso clamor e buscar ao Senhor por aquilo. Senhor, é isso. Senhor, é essa situação que está gerando outros transtornos na minha vida. É esse desequilíbrio aqui que está fazendo com que todos se afastem de mim. Senhor, é isso aqui que está atrapalhando o meu coração, me impedindo de ser uma pessoa bem-sucedida, de fluir no teu projeto, no seu propósito, no seu chamado. Quando nós identificamos, irmãos, nós precisamos trabalhar por aquilo e sermos objetivos no nosso clamor, no nosso pedido. Amém? A 8ª lição. A Bíblia diz, no fim de tudo, que Jesus o curou. Jesus o curou. Amém? E a Bíblia diz, Jesus falou, a sua fé te curou. Olha que coisa interessante. Jesus fala, vai, a tua fé te curou. Aí eu pergunto, foi Jesus que curou ou foi a fé que o Bartimeu tinha? A fé que Bartimeu tinha foi uma fé em Cristo. Foi uma fé em Cristo. E essa fé o levou à vitória, ao milagre. E aqui, queridos, eu não estou falando de um pensamento positivo. Aquela fé comum que todos têm. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé naquilo. Eu tenho fé que eu vou chegar lá. Aquela fé comum. Aquela certeza que ao dormir você diz, não, amanhã eu vou me levantar e vou a tal lugar. Aquela convicção, aquela certeza entre aspas, porque de fato nós não temos certeza do que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 5 segundos. Mas existe uma fé comum que todos têm. Mas aqui eu estou falando de uma fé em Cristo. Uma fé em Cristo. Essa fé trouxe uma cura, um milagre para a vida de Bartimeu. E se eu e você queremos viver alguns milagres, experimentar de algumas maravilhas, nós precisamos cultivar a nossa fé. Como? Alimentando a nossa fé através da prática da oração, da meditação da palavra. Não sei se você já percebeu, quando uma pessoa ela faz uma atividade física, o seu corpo é fortalecido. Quando ela se alimenta de forma adequada, o seu corpo é fortalecido. A mesma coisa no que diz respeito à fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Com o quê? Com palavras positivas? Não é isso, irmãos. É com a palavra de Deus. É com a vontade de Deus.
é com a oração, é com a busca. Desta forma, nós estaremos alimentando a nossa fé. E quando vier as oposições, os clamores contrários, né? Os obstáculos, as dificuldades, as tristezas desta vida, a nossa fé nos levará à vitória. Essa fé que vai fazer você não somente conquistar, receber um milagre, mas ser um milagre. Essa fé que vai fazer com que você resista firme e persevere diante de tantas coisas, diante de tantos obstáculos, às vezes até mesmo diante de um grande sofrimento. Essa fé vai fazer com que você fique firme com Jesus. Busque, alimente esta fé. Amém? A nona lição é que após a cura, ele seguiu Jesus. Isso é lindo, irmãos. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque a gente percebe nos dias atuais, muitas pessoas que depois de viverem um milagre, viverem uma cura, ou receberem aquilo que estavam buscando, elas deixam de seguir Jesus. Na verdade, elas não estavam seguindo Jesus, propriamente pela palavra, pelo pão da vida, mas pelo pão natural. Quando Jesus ele havia multiplicado pães e peixes, posteriormente, ele vai apontar e vai dizer, olha, tem muita gente que está me seguindo pelo pão que perece. Tem muita gente que estava seguindo Jesus no meio da multidão, pelo pão que perecia, pelo pão natural. Outros, por conta do pão espiritual, mas muitos, por conta do pão natural. Tem muita gente assim. Eu já vi casos de pessoas que de repente vêm, pedem uma oração e dizem, olha, eu estou passando por essa situação. Nós oramos, a pessoa começa a ter uma consciência realmente de que precisa mudar, mas de repente ela vive um milagre. Aquele milagre acontece, aquela bênção se manifesta, ela conquista aquilo que ela veio buscar e de repente ela deixa de seguir Jesus. É por isso que constantemente nós não podemos apenas, como servos de Deus, pregadores do Evangelho, nós não temos a responsabilidade apenas de conduzir você ao seu milagre, mas temos a responsabilidade de levar você a se arrepender, a viver o plano de Deus e a ser um milagre nesta geração. Alguém transformado, alguém de fato restaurado, alguém de fato que foi reconciliado com Deus através do sangue de Cristo. Porém, infelizmente, muitas pessoas recebem um milagre, uma bênção, e não assumem o compromisso de seguir Jesus, de estar com Jesus. Era muito provável que Bartimeu ele ficou muito conhecido no meio da igreja primitiva. Muito provável, porque ele começou a seguir Jesus. Ele começou a ver outros milagres acontecerem. E eu creio que aonde ele ia, ele falava desse Cristo que o curou. Amém? E a 10ª lição diz, ele era cego, mas não mudo. Ele não era mudo. Ele não era surdo, mas ele era cego. Eu quero finalizar aqui com essa 10ª lição, porque eu acho muito interessante isso para todos nós. Nós fomos levados, ao longo do tempo, a apenas confiar no nosso potencial. Ou melhor dizendo, a desprezar o nosso potencial. Escute isso. Existem pessoas que só olham para as suas fragilidades. Só olham para as suas fragilidades. E por conta disso, acabam não explorando o que ela tem de melhor. O potencial que ela tem. Às vezes, muitos de nós somos treinados a isso. Eu não estou dizendo que nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, elas não podem ser trabalhadas, elas não podem ser colocadas diante de Deus, nada disso. O próprio Paulo vai dizer, olha, eu me alegro nas minhas fraquezas, eu tenho prazer, porque nessas fraquezas eu vejo a glória de Deus, eu vejo a força de Deus, eu vejo o sustento de Deus, em outras palavras. Só que
nós precisamos entender que Bartimeu, ele tinha sim uma limitação. Ele era cego, mas ele não era mudo, ele não era surdo. Ele ouviu o que Jesus estava passando, entendeu, e ele começou a clamar. Ele usou aquilo que ele tinha, usou aquilo que ele, o potencial que ele tinha, e aquilo que ele tinha gerou um milagre em sua vida. E eu quero dizer isso para você. Talvez isso que eu estou falando agora, talvez nem todos entendam, nem todos compreendam no seu espírito. Talvez seja para poucos, não sei. Mas uma coisa é fato: Deus confiou a você coisas importantes, um potencial que pode ser explorado. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o que você tem. Não despreze o que você tem. Não fique apenas focando no que você não tem. Não fique apenas focando na sua fraqueza, nas suas debilidades, nas suas limitações. Mas foque também naquilo que Deus confiou a você. Bartimeu, ele tinha faculdades em perfeito estado aqui, que era a visão, ou melhor dizendo, que era a audição, que era a fala. E ele usou isso em favor da sua vida, e por conta disso ele viveu um milagre. Então faça isso você também. Você tem algumas limitações, fragilidades, mas você tem um potencial. Tem uma pessoa que eu costumo ver, eu não lembro o nome, nas redes sociais. É absurdo o que ele faz, é algo fora do comum. Esse jovem, ele nasceu, né, sem os 2 braços. E ele vive uma vida praticamente normal. Ele toca guitarra com os pés. Ele toca teclado com o queixo. É uma coisa incrível. Com os pés ele toca. É uma coisa assim, fora do comum. Ele não parou apenas por conta de uma limitação, por conta de algo que aconteceu em sua vida. Mas ele se reinventou e usou o que ele tinha. E hoje é uma pessoa muito reconhecida, principalmente no meio cristão, porque ele é um servo de Deus, toca para o Senhor Jesus, né? Você vê ele sempre tocando em igrejas, toca guitarra de uma maneira maravilhosa, muito bem. Toca teclado, enfim, tantos outros casos que você deva conhecer por aí, que você já viu vídeos motivacionais de pessoas assim. Então, queridos, nós podemos sim usar o que Deus confiou a nós e pararmos de apenas focar na limitação, ou na fraqueza, ou na dificuldade, e começarmos a focar também no potencial que Deus ele nos deu. Amém? São as 10 lições aqui. E eu espero que dentro dessas 10 lições, alguma coisa tenha pelo menos falado ao teu coração. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Foi um prazer muito grande poder comentar aqui sobre o Bartimeu, filho de Timeu. Um filho de Timeu. Um homem que vivia ali mendigando à beira do caminho. Algumas tradições, algumas histórias dizem que Timeu ele era um dos generais de Israel, que quando Roma assume, domina Israel, ele perde tudo, se revolta contra Roma, é morto. O seu filho, o Bartimeu, no caso, um jovem, alguém que a gente não sabe o nome exato, mas ele era conhecido como Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, ele fica cego, não sabemos se era cego de nascença ou se tornou cego. Bom, a Bíblia não diz isso, são relatos históricos, que depois você pode se informar melhor. Mas uma coisa eu sei, Bartimeu, o filho de Timeu, ele ficou conhecido por viver um grande milagre. E até nos dias de hoje, nós falamos sobre ele. E que essa história possa inspirar você
e que você possa viver milagres em sua vida, em sua casa, em toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Temos vários irmãos conosco. Que Deus abençoe os nossos irmãos online. Amém? Obrigado por cada comentário. E não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com outras pessoas. Amém? E que nessas lições que você ouviu hoje, você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, até a próxima semana, se Deus quiser, para mais um antídoto em nome de Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus abençoe.